tá, você quer migrar para o Canadá, mas você sabia que existe mais de 50 maneiras de migrar? Sério? E como eu sei qual é o melhor para mim? Entra aí, evisaimmigration.com. Uau! Eles têm mais de 1000 casos de sucesso de aprovação de vistos e imigração. Sim, eles são super atenciosos, cuidam de tudo com muito carinho. Sonhe, planeje e deixe a Evisa Immigration cuidar do seu processo de imigração. Acesse já o site deles e realize seu sonho canadense. Algumas pessoas, elas não sabem o potencial que elas têm, né? Elas não sabem. Esses dias eu estava conversando com uma moça que estava reclamando do Brasil e da situação no Brasil e que estava muito chato, muito ruim para ela, que ela não aguentava mais tudo isso, blá 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 blá, e estava desabafando. E uma hora ela falou: pois é, se eu pudesse, eu me mudaria para outro país, moraria em outro lugar, outro país melhor. Daí eu comecei a refletir sobre a situação dela, que é uma pessoa que tem 28 anos de idade, é enfermeira de formação, já tem alguma experiência na área, tem pós-graduação, tem um inglês avançado, um inglês muito bom por sinal. E eu falei pra ela: mas guria, você tem um potencial para vir morar no Canadá. Você tem todas as chances. O Canadá é seu número sem palmilha. Ou você é o número do Canadá, né? Aí ela falou: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha me tocado. Aí me veio a ideia de fazer esse vídeo, porque deve ter muita gente que tem o potencial para vir pro Canadá, para morar aqui, para tentar emigrar e nem imagina, nem sonha, simplesmente porque nunca pensou em morar fora ou simplesmente porque nunca pesquisou nada, né, sobre o Canadá. Inclusive eu peguei alguns dados aqui e agora eu vou dividir com vocês. Em 2016, de acordo com o governo canadense, 1.358 brasileiros imigraram para o Canadá, tá? 1.358, 2016, coisa bem recente. Isso significa que todo mundo pode vir? Significa que o Canadá quer brasileiros? Não caiam nessa. Isso não existe. Isso aí é matéria de revista sensacionalista, de site sensacionalista, querendo vender coisa errada pra vocês. O Canadá não quer brasileiro porra nenhuma. O Canadá quer qualquer profissional que seja qualificado e que obtenha a pontuação que eles querem, porque o processo de seleção é bem minucioso. Então, como saber se você tem um potencial ou não para emigrar? Quais são as características? Talvez você tenha e não saiba. Então eu vou contar para vocês, tá? Então, apesar de não ser uma metodologia exata e tem muitas maneiras de migrar, falar em linhas gerais de como funciona essa pré-seleção deles. Então conta o nível educacional, a proficiência em inglês, a experiência que você tem na sua área de trabalho e também a experiência que você tem aqui no Canadá, seja como estudante, seja como profissional, e a idade. Então, assim, qual seria o perfil perfeito ou quase perfeito para o Canadá? Entre 20 e 29 anos de idade, com pós-graduação, ou seja, graduação e pós-graduação, com 6 anos ou mais de experiência na sua área profissional. Não significa que você tem que ter sido, tipo, gerente, diretor lá. Você precisa ter sido um bom profissional com bastante experiência na sua área, mas não significa que você tem que ter tido altos cargos. Até se você estiver entre as 50 profissões mais desejadas pelo Canadá, que são profissões que têm carência aqui, como, por exemplo, a enfermagem, que é a profissão mais top da top da top agora, é enfermagem, tá? No Canadá. E por isso que me veio nessa conversa com essa minha colega essa ideia, porque é uma profissão que tem um super potencial aqui. E, então, se você tiver tudo isso, mais a tua experiência profissional, e ainda assim for dessas áreas mais requisitadas, tiver um inglês avançado, com uma nota no IELTS, que é o teste de proficiência em inglês, superior a 7,5, essas características fazem de você um candidato muito, muito, muito desejado e com potencial enorme de ser aprovado para a residência permanente, para você ter o seu PR, Permanent Residence. Então, queridos e queridas, fiquem ligados se você tem esse perfil e se você quer realmente sair do país, né? Que é a primeira coisa, querer, né? Se você não quer ficar aí, ok. E mais, se você
já tiver estudado no Canadá, um dia na vida você veio aqui e fez não sei o que, fez, sei lá, um college. Se você já tiver trabalhado aqui, já tiver tido experiência aqui, daí sim as chances de você conseguir, de você ser aprovado para o seu PR são maiores ainda. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link onde tem as profissões mais desejadas agora, blá, e também links com várias fontes de estudo que eu tô falando para vocês pesquisarem e verem se vocês realmente se enquadram nesse perfil, porque muita gente não sabe e às vezes a pessoa pode despertar o desejo em morar fora, né? Ou às vezes a pessoa tá procurando, sei lá, quero morar em qualquer lugar da Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, tá lá sofrendo e não vê que de repente um lugar bom para ela seria o Canadá, e o Canadá gostaria de ter uma profissional como ela, né? Então o Canadá ele não olha nacionalidade, tá? Ele vai olhar essas qualificações que eu falei. Uma coisa importante, não ter essas características não significa que você não possa conseguir, tá? Não significa, porque tem outras formas. Tem gente que, por exemplo, não tem nada disso aí, ou tem metade, parcialmente tem e o resto tem que correr atrás, e daí vai lá e faz, né? Ou vem, estuda aqui um tempo, ou melhora o seu inglês, ou enfim, né? Corre atrás para ver o que dá para fazer. Mas não significa que você não tem como conseguir. O foco do meu vídeo hoje aqui é naqueles que têm realmente o potencial e talvez não saibam, tá? Um dos principais processos de seleção aqui no Canadá, que é o Express Entry, também tem outros, mas o Express Entry é o mais famoso, digamos assim, mais popular. Ele vai pela pontuação, então todas essas coisas vão gerar uma pontuação maior para você, se caso você tenha. Ai, Adriane, mas isso significa que se eu tiver tudo isso, é garantido ter um resultado ok? Pode vir para o Canadá, pode imigrar, pode ser um PR? Não, também não é garantia, tá? Também não é garantia, mas as chances de você ser aprovado são muito maiores, mas muito maiores. Por isso que muita gente escolhe fazer cursos aqui, porque depois de 2 anos estudando aqui, você ganha o direito de trabalhar aqui, você ganha um work permit, tá? Se você aplicar para isso. E se você for casado ou casada, o seu cônjuge recebe também essa mesma permissão. E aí fica mais fácil, né? Inclusive, é bom estar atento também ao perfil do companheiro ou da companheira, tá? Se vocês estão aplicando em 2, o Canadá também vai analisar o perfil da companheira ou do companheiro, tá? Se tem nível de inglês, tem graduação, pós-graduação, se tem experiência profissional, e isso tudo vai na pontuação do casal, da família. Então, revisando aqui, o que é potencial para vocês? Tem entre 20 e 29 anos, ter pós-graduação, ter muitos anos de experiência profissional na sua área, ter inglês avançado com nota igual ou superior a 7.5 no teste do IELTS, tá? Ter uma das profissões que o Canadá precisa eleva suas chances de conseguir um empregador aqui, tá? Quando você chegar aqui, aí você vai ter um mercado de trabalho melhor para você. E o plus é ter estudado no país ou ter trabalhado no país já, aqui no Canadá. E ser casado e ter um cônjuge na mesma faixa etária, com o mesmo nível de inglês e nível profissional, também aumentam suas chances. Ah, ser bonito também aumenta as chances. Tô brincando, né, gente? Óbvio. Então é isso, se você acha que você tem esse potencial e nunca pensou, né, no Canadá, comece a pensar, né? De repente pode ser mais fácil para você imigrar para cá do que para um outro país que não tem as mesmas regras de acordo com o seu perfil, ok? E é preciso ter um cuidado bem grande com a expectativa profissional também, sabe, gente? Porque às vezes a pessoa tem um cargo super blá, uau, de diretor ou de gerente no Brasil, ou tipo, sou um grande executivo, uma grande executiva, e chega aqui achando que, né, vai abafar tal, e já vai achar um trabalho na mesma posição, um cargo na mesma posição, e não é assim, tá? Às vezes pode demorar. Todo mundo aqui começa um pouquinho, né, mais abaixo, tá bom? Obrigada por me assistir, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem esses potenciais e com quem tá meio indignadinho aí com a situação e quer se mudar. Me acompanha lá nas redes sociais, principalmente lá no Instagram e no Twitter, tá? Que eu conto umas coisas pra vocês só lá. E um beijo, até a próxima! Ah, e não pode ser chato. Se for chato e babaca, o Canadá não vai querer não.